Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Dourado, sou professor de matemática e nesta aula nós iremos conversar um pouco sobre a progressão aritmética, também conhecida como PA. Nós vamos primeiro definir, fazer uns exemplos e depois eu vou deduzir com vocês duas fórmulas importantes, a do termo geral e a da soma dos termos. Essas duas fórmulas são as mais importantes da progressão aritmética. Então vamos começar. O que é uma PA? Progressão aritmética. É uma sequência numérica de termos A1, A2 e assim por diante até AN, tal que a diferença entre um termo e o antecessor seja um número fixo D, que eu estou falando aqui. Esse D também é conhecido como razão da PA, que é a diferença entre um termo e o antecessor. Por exemplo, essa sequência dos números pares é uma PA. Veja que a diferença entre um termo e um antecessor é sempre constante. 2. 2 menos 0 é 2. 4 menos 2 é 2. 6 menos 4, 2. Então, uma progressão aritmética se caracteriza dessa maneira. Por exemplo, também é uma progressão aritmética a sequência dos múltiplos de 3. Quando você pega os múltiplos de 3, você faz a diferença de um deles pelo anterior. 3 menos 0 é 3. 3 menos 3 é 3. E 9 menos 6 também é 3. Meu 3 está feio, mas é 3. Então, isso aí é uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética vai ser crescente quando a razão for positiva e decrescente quando a razão for negativa. E ela vai ser constante quando a razão for zero. Por exemplo, é uma progressão aritmética constante que tem termos 2, 2, 2, 2 e assim por diante. 2 menos 2 é 0, 2 menos 2 é 0 e assim por diante. Então, essa aqui é uma PA constante. Vamos, então, agora deduzir a fórmula do termo geral. Okay. Aqui, nós vamos deduzir juntos essa fórmula aqui, que ela fala que o termo geral da PA, um termo de uma posição qualquer, é sempre igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão D. Lembrando que uma progressão aritmética tem a característica de que um termo menos o antecessor é sempre igual à razão D. Por exemplo, quando o n é 1, nós podemos dizer aqui, eu vou somar o índice 1 mais 1 é 2. Então, o termo 2 menos o termo 1 é igual a D. Do mesmo modo, o termo 3 menos o termo 2 é igual a D. O termo 4 menos o termo 3 também é igual a D, e assim por diante, até o termo da posição N menos o anterior, que é o da posição N menos 1, também é D. Agora veja que eu tenho aqui o primeiro membro dessas igualdades e o segundo membro das igualdades. Eu vou somar o primeiro membro de todas elas e depois o segundo membro de todas elas. Quando eu fizer a soma, só no primeiro membro, você percebe o seguinte, ó, esse A2 aqui é positivo e esse aqui é negativo, então eles vão se cancelar. Esse A3 aqui é positivo e esse A3 aqui é negativo, eles vão se cancelar quando eu somar. E assim por diante, o A4 vai se cancelar com o A4 que está aqui, e esse AN menos 1 vai se cancelar com o da linha anterior. De modo que no primeiro membro vai ficar só o da posição N menos o da posição 1, igual a um monte de D que tem aqui. Vamos lá, D mais D mais D e assim por diante, até o último D. Agora a questão é nós descobrirmos quantos Ds tem nessa soma. Mas isso não é difícil de perceber. Veja o seguinte, os índices contam as linhas para nós. Eu estou começando aqui no índice 2.
depois eu vou para o índice 3, o 4, até o índice n, e assim por diante. Agora, veja, se eu começasse do 1, eu teria n linhas. Mas eu não estou começando do 1, eu estou começando do 2, então tem n menos 1 linhas. De modo que aqui eu tenho n menos 1d. Então eu posso dizer que o AN menos o A1 é n menos 1 vezes o d, que é a razão. Em outras palavras, o AN é igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, isso aqui é o termo geral da progressão aritmética. Veja que não é complicado, é só você fazer as leituras corretamente da fórmula que você consegue descrever a fórmula geral. O mais importante é você saber isso aqui, que o termo da razão do índice n relacionado com 1 dista n menos 1 posição. Isso é o mais importante. Vamos continuar e deduzir juntos a fórmula da soma dos termos gerais. Vamos lá. Isso aqui é a fórmula do termo geral. Vamos aprender como deduzir ela. Antes de fazer, existe uma anedota sobre o Gauss. O Gauss foi um dos maiores matemáticos que já existiu na nossa humanidade. Não sei se existem outros matemáticos em outras situações. Acontece que, certo dia, os alunos da turma do Gauss estavam muito barulhentos. Aí o professor deu um problema para eles: somar todos os números de 1 até 100. O que acontece é que o professor pensava que os alunos iam demorar muito tempo para determinar essa soma. Só que Gauss fez imediatamente. E ele usou a seguinte estratégia. Pegou o número 1 mais 2 mais 3 e assim por diante, até o 100. E agora ele somou de novo, só que ao contrário. 100 mais 99 mais 98 e assim por diante até o 1. E agora ele somou assim, o primeiro de cima com o primeiro de baixo. Isso aqui dá 101. Ele somou o segundo de cima com o segundo de baixo, 101 e assim por diante até o último, aqui, 101. Você veja que essa soma aqui é 101 vezes 100. Só que o Gauss somou cada número duas vezes. Por exemplo, ele somou o 1 duas vezes, o 2 duas vezes e assim por diante. Ele pegou e dividiu isso por 2. Quando ele fez isso, isso dá 5.050. E a estratégia que nós vamos usar é a mesma aqui. Então, eu vou pegar e somar o 1 mais o 2, o segundo termo e assim por diante, mais o último termo. E agora eu vou inverter a ordem. Eu vou somar o AN mais o AN menos 1 e assim por diante, até o A1. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui 2SN igual a A1 mais AN e a 2. Deixa eu ajeitar esse 2 aqui. Dois menos o AN menos 1, o AN menos 1, e assim por diante, até o AN mais 1, assim. Agora observe o seguinte, esse A2 mais AN menos 1, você pode escrever assim, o A2 é A1 mais a razão. Então, o A2 é o A1 mais a razão D, ok? Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ter A1 mais a razão D mais o AN menos 1. Só que a razão D mais o AN menos 1 é o próximo termo, que é o AN. Então, isso aqui
é A1 mais AN. E o próximo termo eu também posso usar a mesma estratégia, de modo que aqui, nessa soma, eu estou somando de verdade sempre A1 mais AN. A1 mais AN. A questão agora, quantas vezes eu somei A1 mais AN? N vezes. Lembra que é só olhar para os índices, 1, 2, 3, assim por diante. Isso vai nos dar, se você fizer a divisão agora, 2Sn igual a 1 mais AN vezes N, você pode dizer que o Sn, que é a soma de todos os termos, é o primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termos N dividido para 2, que é a fórmula que nós queremos encontrar. Mas é claro que eu quero deixar uma coisa clara para você. Você não precisa usar essa fórmula dessa maneira que eu fiz aqui. Você basta fazer a estratégia de Gauss que você consegue descobrir a soma de uma quantidade de termos imediatamente. Daqui a pouco nós vamos fazer algumas atividades. Nós vamos ficar aqui para essa aula. Até lá. Então considere esse problema. Um cometa visita a Terra a cada 76 anos. Sua última passagem foi em 1986. Em que ano foi sua primeira passagem na era cristã? Você pode resolver o problema pensando da seguinte maneira. Pegue 1986, retire 76. Quando você fizer isso, você vai ter 1910. Faça a mesma coisa para 1910. Tire 76. Vai dar 1834. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter 1758. Ok. Você pode continuar isso por uma determinada quantidade de vezes até chegar, por exemplo, em um número que vai ser o menor número antes de zero. Por exemplo, aqui na era cristã. Cristo nasceu nessa época aqui, 0. Aí eu vou descobrir aqui o valor da primeira passagem desse cometa, retirando sempre 76, 76, 76 e assim por diante. Então, eu posso resolver esse problema de duas maneiras. Uma maneira é eu pegar e dividir 1986 para 76. Quando você fizer isso, isso vai dar 26, aqui vai dar 1976, sobra 10. Então, no ano 10, esse resto, no ano 10 é a primeira aparição desse cometa. O que significa isso? Que você tirou 76 aqui 26 vezes. Se você não quisesse resolver assim, não tivesse percebido que 76 está sendo retirado uma determinada quantidade de vezes, aí você descobriu quantas vezes foi retirado dessa conta, 26. Se você não quisesse fazer assim, você poderia ter pensado assim, com o seguinte raciocínio. Pega 1986 menos 76 vezes um determinado número que você não sabe qual é. Aí você quer que isso seja maior do que 0, que é a primeira passagem aqui. Se você fizer isso, você vai ter n menor do que 1986 dividido para 76. Isso dá aproximadamente 26,13. O que significa isso? Só que você quer n sendo um número natural. 26,13 não é natural. O primeiro natural menor do que isso é 26. Então, você obteve 26 aparições. Aí você vai lá e faz a multiplicação. 26 vezes 76 dá 1976 e você pega 1986 e retira isso, dá 10. Então, lá no ano 10, foi a primeira aparição desse cometa. Não é um problema complicado, não é? Vamos ver mais um problema. Vamos lá. Joana investiu em um plano de previdência
onde ela realiza aportes mensais fixos durante 12 meses. O valor do aporte inicial de Joana foi de R$500, e a cada mês o valor do aporte aumenta R$50. Ou seja, no primeiro mês ela aportou 50, no segundo 550, no terceiro 600 e assim por diante. Qual será o total de dinheiro aportado por Joana após 12 meses? Quanto Joana terá contribuído no 12º mês? Ou seja, qual será o valor do seu último aporte? Para descobrir o valor do último aporte, como eu sei que o primeiro aporte é de 500 e o segundo é de 550 e assim por diante, está aumentando sempre de 50 em 50, eu sei que o valor em 12 meses vai ser o valor do primeiro mês mais 11 vezes 50, que é a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Quando você fizer essas contas, você vai obter 500 mais 550. Isso dá um total de 1.050. Então, no último mês, ela vai depositar isso aí, 1.050. Agora, a questão é, quanto ela depositou nesses 12 meses? Então, você vai somar o valor do primeiro mês, o valor do segundo, o valor do terceiro e assim por diante. Só que agora eu posso aplicar aquela fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Eu pego o primeiro mais o último, multiplico pela quantidade de termos e divido por 2. Da seguinte maneira. Vamos lá. Então, a soma vai ser dada assim. O valor do primeiro mês, 500, mais o valor do último mês, 1.050. Tudo isso vezes 12 dividido para 2. Quando você fizer essa conta, isso aqui é igual a 1.550, essa parte aqui. Eu pego 12 e divido para 2, isso é 6. Se você fizer essa multiplicação, você vai obter 9.300. Então, ao final do período, ela terá depositado R$9.300. Veja que não é um problema complicado também, você só precisava descobrir o último mês, a aplicação do último mês, e depois somar todos os meses. Eu espero que você tenha compreendido de modo geral o assunto. Eu agradeço por você ter ficado até o final da aula. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!